Bom dia, turma! Nosso objetivo deste vídeo é sanar as dúvidas propostas pelos alunos Daniel e Isabelle. Essas dúvidas foram compartilhadas lá no Moodle. Então, a primeira dúvida proposta aqui pelo Daniel é o exercício 10 da seção 2.3, edição 7 do livro do Stuart. Então, o que diz essa questão? Na letra A, eles perguntam o que há de errado com essa equação descrita aqui. E na letra B, em vista, né? Então, olhando para o que está na letra A, explique por que a equação descrita aqui, usando o limite, é igual ao que está à direita. Então, vamos lá. Eu tentei desenhar aqui nesse slide por que a primeira equação, que está proposto na letra A, está errado. Então, eu fatorei o numerador aqui da nossa fração, do lado esquerdo. Então, dizer x² mais x menos 6 é a mesma coisa de falar x menos 2 multiplicado por x mais 3. Então, a expressão quadrática do numerador está fatorada. E no denominador, a gente já tem uma expressão do primeiro grau, de grau 1. Então, deixamos aqui x menos 2. Então, o que acontece? No numerador e no denominador, nós temos um fator comum, que é o x menos 2. Daí eu posso cancelar esse x menos 2? Bom, eu posso simplificar desde que o x seja diferente de 2. Então, considerando que x é diferente de 2, a gente poderia dizer que, então, a expressão, ela está aqui, escrita aqui. Então, com essa consideração, com essa condição, nós podemos dizer que realmente o que está do lado esquerdo é igual a x mais 3. Mas observem que necessariamente essa condição ela tem que ser colocada. Se eu não coloco isso, realmente o que está aqui em cima estaria errado. Então, se eu considero que essa expressão, essa fração aqui, que eu poderia chamar em termos de função de uma função racional, eu tenho um polinômio no numerador, polinômio de grau 2, né, e eu tenho um polinômio no denominador. Então, isso pode ser considerado como uma função quadrática, eu chamei de f de x. Eu fiz aqui à direita o gráfico da função f. Então, observem que fora desse pontinho eu tenho um gráfico de uma reta. Né? Então, por que disso? Porque essa função ela pode ser considerada igual a uma função g de x, desde que o x seja diferente de 2. Então, a função g de x seria a função x mais 3. E essas duas são iguais, então o gráfico disso é uma reta, desde que o x seja diferente de 2. Então, no ponto, no par ordenado 2, 5, observe que eu fiz aqui uma função descontínua de forma pontual. Eu tirei da reta o par ordenado 2, 5. O gráfico da g de x seria uma reta, né? Teria esse ponto aqui. Então, se alguém pede para mim qual é o conjunto de pontos em que a regra f, qual é o maior conjunto de pontos em que a regra f ela está bem definida, eu diria o conjunto dos números reais, retirando o número 2. Então, está aqui embaixo, o que muitas vezes a gente chama de domínio da função. Quando a gente vai... deixa eu voltar aqui no meu slide. Ó. Quando eu venho para a letra B, pessoal, o que acontece na letra B? Ele pede o limite. E o que eu sei sobre limite? O limite quando x tende a 2. Eu sei que o x está pertinho de 2, mas ele necessariamente é diferente de 2. Então, para facilitar o cálculo do limite, o que a gente pode usar? Que todas as vezes que x é diferente de 2, essa expressão ela vale x mais 3.
Então, o que ele fez? Ele está dizendo assim, olha, quanto vale essa expressão? Como eu quero calcular o limite dela quando x tende a 2 e x é diferente de 2, fica mais fácil para o cálculo do limite considerar a expressão x mais 3. Então, para nós, calcular o limite dessa expressão pode ser dado pelo limite de x mais 3. Lembrando que no cálculo do limite, dizer que x tende a é dizer que x está próximo a A, difere por um valor de delta, mas que x necessariamente é diferente de A. Portanto, isso pode ser feito. E aí, como nessa expressão o x mais 3 está definido para qualquer valor em torno do 2, inclusive no 2, nós podemos aqui fazer uma substituição direta. Isso é dado por 2 mais 3, né, que dá igual a 5. Então, Daniel, na letra A, fazer a simplificação está errado, pelo fato dessa função não estar definida no valor x igual a 2. E a que está à direita, ela está definida no valor x igual a 2. Na letra B, eu posso considerar que essas duas expressões são iguais, porque na letra B ele está falando de limite, e no caso do limite, necessariamente, nós estamos cuidando de valores de x diferente de 2. Tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida, Daniel. E aí, a questão da Isabelle ela é a questão de número 9, da seção 2.4 também, porém a Isabelle se refere à edição 5. E em relação à edição 7, que é a que a maioria tem, nós temos um exercício semelhante, que é o exercício 7. E aí, o que acontece, Isabelle e demais alunos? Nessa questão de número 9 ou na questão de número 7, a gente tem um desenho como esse na frente da questão. E esse tipo de questão, que tem esse desenhozinho na frente, na edição 5, Isabelle, o desenho é como esse, porém azul. Então, nesse tipo de questão, ele pede para que a gente faça uma resolução gráfica. Daí eu fui lá no GeoGebra, que é um software fácil de utilizar, e eu fiz essa questão. Eu já vou abrir o GeoGebra para que a gente faça isso. Então, aqui eu trouxe já a resolução pronta. Eu também poderia, para determinar o que a Isabelle me pede, ou que a questão me pede, né? Então, o que ele fala para nós? Calcule o valor do delta, determine o valor do delta, sabendo que o limite dessa função vale 2 quando x tende a 1, e nós vamos considerar o epsilon igual a 1, e ele também pede o valor do delta quando o epsilon for igual a 0,1. Pessoal, eu só vou fazer para o epsilon igual a 1. Então, para o epsilon igual a 1, eu vou determinar qual é o delta pedido. Certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz no GeoGebra, e aí, como ele me fala no epsilon igual a 1, um epsilon igual a 1, então o que eu fiz? Em relação ao par ordenado, qual par ordenado? Ao par ordenado, ele me fala que x tende a 1, então eu peguei o par ordenado 1, e quando x tende a 1, ele me disse que a imagem tende a 2. Então, eu peguei o par ordenado 1, 2. Como essa função está definida para o x igual a 1, eu tenho o par ordenado 1, 2 sobre a função. Ele está aqui, ó. Tá certo, galera? Então, o que acontece? Eu me distanciei do y igual a 2, 1 para cima e 1 para baixo. Dessa maneira, 1 para cima me levou a um y valendo 3, e 1 para baixo me levou a um y valendo 1. Então, eu obtive aqui uma reta horizontal
e outra reta horizontal. No caso, eu desenhei 2 segmentos. Ao desenhar esses 2 segmentos, eu obtive aqui sobre a curva que eu desenhei no GeoGebra, chamei de G, ó. Então, eu fiz aqui uma função G, e ele fez essa função bonita para nós. Então, eu obtive aqui sobre essa função esse ponto B. O que eu sei sobre esse ponto B? Eu sei que o y dele é 3. E tudo que eu gostaria de determinar é qual é o x. O GeoGebra me ajudou a determinar, tá, gente? Então, esse par ordenado aqui, ó, B. Então, o que eu, num primeiro momento, sei sobre ele? Eu não sei o x dele, mas eu sei que o y dele é 3. Da mesma maneira, eu me distanciei aqui para baixo, ó, em relação ao 2, e obtive aqui um y igual a 1. Também fiz um segmento horizontal e obtive aqui sobre a curva G um ponto D. E aí, o que eu gostaria de saber sobre esse D? Qual é o x? Mas o que eu sei dele? Sobre ele, eu sei o y, que é igual a 1. Então, algebricamente, o que eu poderia fazer, por exemplo, em relação a esse primeiro par ordenado que vocês estão vendo ali em cima? Vamos desenhar aqui em azul, ó, né? Então, o que eu sei sobre ele? Eu sei que, graficamente, ele está aqui, ele pertence à curva, e eu sei que o y dele é 3. Então, eu sei que, como ele está na curva, a imagem dele é 3, eu gostaria de saber quanto vale o x. Então, o que eu, algebricamente, posso fazer? Quanto vale o x quando a imagem, g de x, é igual a 3? Então, como eu sei que a expressão é dada dessa maneira, 4 mais x menos 3x ao cubo, então aqui no lugar do g, eu coloquei esse valor, 4 mais x menos 3x ao cubo, e igualei a 3. O que acontece aqui no meu caso? Eu tenho uma equação do terceiro grau, e que eu poderia resolver. Bom, mas qual é a fórmula que eu vou utilizar para resolver essa equação do terceiro grau? Né? Certamente não é a fórmula de Bhaskara, não é delta igual a... porque ela é utilizada para resolver uma equação do segundo grau. Então, eu poderia usar uma fórmula de Cardano-Tartaglia, porque ela é uma expressão, ela é uma equação do terceiro grau, mas ela não tem um termo do segundo grau. Então, vocês poderiam procurar, né, no Google como resolver uma equação do terceiro grau e sem o segundo termo aqui, sem um termo de grau 2, e aí vocês vão encontrar uma fórmula de Tartaglia-Cardano, Cardano-Tartaglia, e utilizando essa fórmula vocês descobririam quanto vale esse x. Eu fiz utilizando o GeoGebra e obtive que meu x está aqui embaixo, ele vale 0,85. Mas vamos lá para o GeoGebra, pessoal, para que vocês façam uso do GeoGebra, que é o que o Stuart pede. Utilize algum mecanismo computacional, algum software, tá? Então, vou abrir aqui. Então, pessoal, vamos lá usar o GeoGebra. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é o GeoGebra instalado ou no meu celular ou no meu computador. No meu caso, eu prefiro o computador, tá? Então, instalado o GeoGebra no seu eletrônico, o que a gente vai fazer? Vai abrir o GeoGebra. Então, abrindo o GeoGebra, eu já estou aqui com o GeoGebra aberto e com a solução da questão já aparecendo para vocês. Mas como é que eu consegui fazer isso, né? Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho no GeoGebra. Aqui, pessoal, onde eu estou circulando, destacando para vocês, passando meu mouse, nós temos uma janela que normalmente, quando a gente abre o GeoGebra, ela não aparece. Então, vou fechar aqui, ó, fechei, e vou reabrir essa janela. Vou pedir para exibir essa janela. Então, eu venho aqui no menu, seleciono exibir, e eu tenho várias possibilidades. Dentre elas, nós temos aqui o cálculo simbólico. Então, se eu seleciono, dou Enter, eu tenho a janela que eu falei para vocês.
Nessa janela, deixa eu apagar aqui algumas equações. Vou deixar só aquela que nós tínhamos, até para ser um referencial para nós. Então, eu tenho aqui como se fosse uma tabela. Vamos vir aqui na linha 3, vamos digitar uma equação. Vou pegar uma equação fácil, que eu saiba a solução dela. Vou pegar a equação no primeiro grau. X menos 2 igual a 0. Dou Enter, fica registrada aí a equação x menos 2 igual a 0. Nós sabemos que a solução dessa equação é x igual a 2. Mas eu quero pedir a GeoGebra para resolver para mim. Então, vou vir aqui, vou usar a função que resolve esse tipo de equação. Antes disso, vamos ver o nome dessa equação. Ó. Então, eu posso me referir a ela pelo nome. Então, se eu clicar aqui nessa bolinha, aparece aqui à direita que é a equação 2. Agora sim, vamos vir para a linha 4 e vamos vir SOU. Então, só em digitar SOU já aparece aqui várias opções. Dentre elas, eu tenho a opção soluções, equação. Então, vou selecionar. Entre parênteses, eu devo entrar com o meu parâmetro. Qual é a equação que eu quero resolver? No meu caso, é a equação 2. Então, vou digitar aqui, ó, o nome dela é EQ2. Vou dar Enter. Então, observe que apareceu aqui entre chaves a solução, que é 2, ficou fácil ali de eu verificar que realmente é 2. No caso da nossa equação, que ficou lá naquele slide, que era a equação menos 3x ao cubo mais x mais 1, ela está digitada aqui igual a 0, a gente também digitou, eu vou digitar novamente, só para fazer com vocês. Então, menos 3x chapéu 3, né? Então, x ao cubo, mais x mais 1 igual a 0. Então, digitei a minha equação. Qual é o nome dela? Vou vir aqui. O nome dela está ali. EQ3. Vamos vir aqui para a linha 6. De novo. Sol. Opa. Ao vivo e a cores. Solução. EQ3 é o nome dela. EQ3. Dou Enter. Observem 0,85. Então, qual é o x que satisfaz a essa equação? 0,85. Você descobriu o delta, professora? Não, 0,85 é o valor do x. Então, 0,85 se distancia do 1, lembra que o limite era quando x tendia a 1? Então, a distância do 0,85 até o 1, se a gente olhar aqui, do 0,85 até o 1, é igual a 0,15. Pessoal, da mesma maneira, a gente tinha um outro valor que era relativo ao y igual a 1. Qual é o x em que o nosso y é igual a 1? Então, ao invés da gente colocar 3, a gente quer igual a 1. Se vocês fizerem isso, vocês vão descobrir, não vou fazer aqui, vou deixar vocês fazerem, vocês vão descobrir aqui um x, vamos ver o x do h, x igual a 1,11. Então, 1,11 se distancia do 1 de 0,11. Então, para a esquerda, eu tenho uma distância de 0,15 e para a direita, eu tenho uma distância de 0,11. Daí, qual é meu delta? Dentre esses dois valores, eu tenho que selecionar o menor, que é 0,11. Então, para cá, 0,15. Para cá, 0,11. Qual é o delta, o menor destes dois valores? Olha, professora, como é que você conseguiu fazer isso graficamente? Vamos fechar aqui a janela de cálculo simbólico. Vamos vir aqui, essa é a janela de álgebra. Então, fica registrado aqui para nós todos os dados que a gente entra com eles. Então, isso aqui é como se fosse a nossa memória. Eu estou visualizando o que está armazenado na memória. Então, por exemplo, para eu conseguir o gráfico que vocês estão vendo aqui em azul, eu entrei com a função g de x igual a 4 mais x menos 3x ao cubo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Então, se eu apagar, se eu vier aqui, eu não vou apagar, eu só vou clicar nessa bolinha, quando eu clico ela desaparece. Ela está lá, mas é a nossa maneira de fazer aparecer ou desaparecer, porque às vezes eu não quero que fique aparecendo, né? Agora vamos lá, cliquei e apareceu. Eu quero desenhar uma reta y igual a x mais 1. Qual é o gráfico dessa função? Então, eu viria aqui. Eu quero que o nome dela seja f. Então, f de x. Então, vocês estão vendo que eu vi aqui na barra de entradas. F de x igual a x mais 1.
digita normalmente. Deu Enter. O que aconteceu ali? Vamos ver aqui, pessoal. Agora sim, ela está desenhada, eu não sei, eu mudei uma outra coisa ali que eu não queria mudar, ó. Tá vendo? Então, fiz algo que eu não queria fazer. Mas e agora? Perdeu tudo? Não, vamos pedir aqui para desfazer. Ele desfez. Vamos desfazer a outra coisa também, que eu cliquei em alguma coisa sem querer. Agora sim, vamos vir aqui na barra de entrada, vamos entrar com uma outra função. Há uma f de x igual a x ao quadrado mais 2x, por exemplo. Como é que você vai fazer isso? Igual a x chapéu 2, a nossa maneira de falar ao quadrado, mais 2x normal. Digitou. Engraçado que eu estou selecionando, tem alguma função aí com o nome de f, e ela está mudando a cara desse segmento. Deixa eu voltar aqui tudo e vamos ver o que está acontecendo, tá? Vamos chamar de h de x. Tem algum ponto com o nome de h? Acho que tem também, né? Deixa eu mudar aqui, vou colocar uma m. M também tem. Uma z. Z de x. Fecha o parênteses, ele já fechou. Toda vez que eu abro, ele fecha, igual a x chapéu 2 mais 2x. Desenhou a parábola. Mas eu não estou vendo a parábola. Por que você não está vendo a parábola? Porque aqui está um zoom bem grande. Ó. Deixa eu diminuir o tamanho do zoom. Ctrl menos, aí sim vocês estão vendo a parábola. Mas também ficou pouco destacado o que eu queria que ficasse destacado, que é em relação ao exercício que a gente estava trabalhando. Vamos apagar essa função, não quero trabalhar com ela. Se eu selecionar aqui com o mouse, botão direito, eu posso apagar. Apaguei. Vamos aumentar novamente, Ctrl mais, e aí fica na tela o que realmente eu gostaria que vocês estivessem vendo. No meu caso, eu pedi primeiro para ele entrar com essa função. Então, digitei uma função com o nome de g de x. Então, como é que você fez? Vim aqui na barra de entrada, g de x igual a 4 mais x menos 3x ao cubo. Está aí desenhado. Além disso, pessoal, eu sabia que existia um par ordenado, que era o par ordenado de coordenadas x igual a 1, y igual a 2, que foi aquele momento que ele falou assim, olha, quando x tende a 1, o limite é igual a 2. Então, eu pedi para ele desenhar esse par ordenado. E como, professora, você fez isso? Vim aqui na barra de entrada e simplesmente abri parênteses. E vamos colocar um outro par ordenado, vamos fazer um que está fora dali. Vamos colocar o par ordenado 2, 3, ele vai aparecer por aqui, ó, 2, 3. Então, abri o parênteses, quando eu abro ele fecha também, aqui na barra de entradas, 2,3. Entrei, ele apareceu ali, mas vamos também apagar esse par ordenado, que para nós não serve para nada, além de dizer para vocês como eu faço para entrar com par ordenado. Então, dessa forma, eu entrei com esse par ordenado. Como foi o primeiro par ordenado, eu não tinha dado nome para ele, mas o GeoGebra chamou de par ordenado A. Depois disso, pessoal, eu pedi para o GeoGebra desenhar uma reta y igual a 3. A equação dela está aqui, ó. Mas a bolinha não está azul. Olha aí a reta. Ela está armazenada, porém, quando eu venho aqui, né, clico sobre a bolinha, a reta y igual a 3 desaparece. Mas ela foi suporte para eu determinar o ponto B. E como é que você fez para determinar esse ponto B? Deixa eu clicar aqui sobre ele para vocês visualizarem. De que maneira você obteve o ponto B? Vindo aqui na barra de entrada e digitando inter. Aí ele já abriu uma aba de opções, eu queria a opção interseção. Olha, você pediu a interseção entre quem? Vocês estão vendo aqui entre parênteses, entre as funções G e F. Quem são elas para nós? Tá vendo que tinha uma função chamada de G, por isso estava dando um erro? G é essa nossa curva. E a outra qual foi? Vamos clicar aqui novamente. G e F, né? Quem é a F? Vamos aqui na nossa janela de álgebra, caçar a função F. A nossa função F, quem é ela? Acho que é essa reta aqui, não foi? Que a gente está pedindo uma interseção entre as duas. Quem são elas? Deixa eu voltar com a minha reta aqui, ó. A reta y igual a 3. E essa outra reta, quem é essa reta, pessoal?
Essa reta eu desenhei depois, é a reta x igual a 0,85. Vamos clicar sobre ela. Deixa eu apagar essa camarada aqui. O que ela está sendo ali para mim? Não está servindo para muita coisa, ó. Deixa eu novamente clicar aqui sobre essa função. Deixa eu apagar de novo, que também não está servindo de muita coisa. E deixa eu selecionar a reta vertical. Y igual a... Não fiz essa camarada. Mas vamos lá, como é que eu achei o ponto B? Depois eu desenhei esse segmento que vocês estão vendo aqui. Ele foi a interseção entre essa reta vertical, olha o nome dela aqui ao lado, F. Então, novamente, o nome dela está aqui, é F, apareceu aqui, apareceu aqui. E essa curva G, quem é B é a interseção entre essas duas. Então, como é que você achou isso? Lembra que eu falei para vocês? Vem aqui na barra de entrada, opa, já abre ali várias opções para nós. Deixa eu digitar um pouquinho mais. S, interseção de quem? De dois objetos. Quais são eles? No nosso caso, F, essa reta, com essa curva G. Então, se eu seleciono e faço isso, ele me dá o ponto de interseção. Então, é a nossa maneira de conseguir aquela interseção. Uma outra maneira, eu vir aqui em ponto, selecionar, clicar aqui nessa setinha, ó, tá vendo? Essa setinha, ele abre essa aba. Observe que aqui também tem uma maneira de eu conseguir a interseção. Seleciono, ele abre essa opção para nós, a gente vem aqui e seleciona os dois objetos. Consegue o ponto B. Conseguido o ponto B, o que ele me fornece? Aqui na barra, né, nessa janela de álgebra, o B aparece. Quais são as coordenadas dele? O 3 eu já sabia. O X que eu não sabia, então ele me dá esse X. Feito isso, pessoal, o que eu fiz posteriormente? Eu desenhei uma reta em que eu sabia qual era a inclinação dela. Eu quero que ela seja vertical a essa reta F e eu quero que ela passe nesse ponto B. Então, eu conheço duas informações dela. Então, desenha para mim uma reta que seja vertical a F e que passe em B. Então, eu posso vir aqui na minha opção de desenhar retas. Então, eu quero uma reta que seja perpendicular. Perpendicular a quem? E seleciona a reta e seleciona o ponto. Ele vai desenhar aqui para nós uma reta que seja vertical a F, que é essa reta horizontal, e que passe no ponto B. Feito isso, galera, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir desenhar esse ponto G, que é a interseção de quem? Dessa reta vertical e de uma outra reta que passa aqui no eixo Y, que seria a reta de equação y igual a 0. Então, gente, claro que eu não precisaria do trabalho que eu falei para vocês para obter a reta que passa aqui em B. Se eu já sei que ela é uma reta vertical, eu simplesmente poderia vir aqui e dizer assim, ô GeoGebra, desenha para mim a reta y igual a x, né, uma reta vertical, x igual a 0,85. Olha lá, galera, ele desenha a reta vertical que eu estou querendo. Mas eu precisaria desenhar essa reta para saber quem é o x desse ponto? Não, eu já consegui o x daquele ponto. Então, aqui eu só estou dando algumas opções para vocês de obter alguns segmentos. Deixa eu tirar essa reta vertical que ela está contaminando, né? Deixando meu desenho muito contaminado. Ela é a reta de nome F, deixa eu tirar aqui. Esse segmento, como é que eu pedi para desenhar? Eu vim aqui na minha barra de entrada, o segmento, segue, agora sim, e eu sabia quem era esse ponto, é um ponto de coordenada 0,3, ele tá aqui ao lado, ele tem o nome de C, e eu quis o segmento que conecta o ponto C ao ponto B. Então, se eu seleciono essa opção e digito aqui ponto C e ponto B, ele faz exatamente esse segmento. Só que quando ele desenha um segmento, vamos desenhar aqui só para vocês verem, ó, C, maiúsculo, C,
até o B. Então, ele desenharia um segmento que, por padrão, ele vai ser um segmento de linha contínua e preto. Então, ele está aqui desenhado, especificado. Se eu clicar com o mouse, botão direito, eu posso mudar a propriedade dele. Então, posso mudar a cor, posso mudar o estilo, pode ser linha contínua, pontilhada. Posso colocar uma decoração sobre ele, eu coloquei essa setinha. Tá vendo? Tem várias opções de cores, né? Uma outra maneira é clicando sobre ele. Com o mouse e botão direito, ele abre aqui essa aba, eu tenho propriedades. Vamos apagar que eu não queria também esse carinha. Então, já está desenhado ali um segmento CB. Então, para que ele está desenhado? Para indicar para vocês, pessoal, é importante eu saber, a partir desse y igual a 3, qual é o ponto sobre a curva, que aqui eu chamei de B, e depois descer até chegar nesse pontinho. Então, esse pontinho determina para mim um extremo aqui à esquerda, que está o mais distante ali do x igual a 1. Da mesma maneira, eu preciso determinar esse ponto D. Então, ele veio da onde, né? Ele veio aqui do fato de eu conhecer o y igual a 1. Então, está ele conhecido aqui. Eu obtive a interseção, né, dessa reta horizontal com a mesma curva G, eu obtive o ponto D. Depois, graficamente, eu construí o ponto de coordenadas, o segmento de coordenadas DH, de parâmetros DH. E com isso, vocês estão vendo aqui, claro, como é que você obteve o H? O H, ele tem o Y igual a 0, porque ele está sobre o eixo X, e o X dele é o X do D. Professora, como é que você determinou esse x igual a 1,11? Ou resolvendo a equação do terceiro grau, que a gente já tinha falado, ou obtendo a interseção da reta y igual a 1, tá ela aí, tá chamada aqui de reta P. Então, só vamos selecionar aí o D, interseção de curva G com a reta de equação nome P. Então, vamos fechar aqui novamente. Então, estão vendo? São as opções de trabalho. Eu acho o GeoGebra legal para vocês trabalharem. Era o que o Stuart pediu na questão, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem mais algumas informações sobre o GeoGebra, a gente trabalha, eu falo para vocês, mas me peçam. Professora, eu gostaria de saber sobre... Então, deixem a dúvida lá, peçam no chat, no fórum, preferencialmente no fórum. Tá ok? Então, creio que aqui ficou uma representação gráfica que ajuda na resolução da questão proposta. Tá vendo? Aqui também eu desenhei os segmentos, ó, um laranjinha à esquerda aqui do 1, um verdinho à direita. Visualmente, vocês conseguem ver que o verdinho é menor que o laranjinha. Então, é o segmento verde que me ajuda na determinação do delta. Beleza, gente? Então, é isso. Conto com a participação de vocês.